Retrato da Vovó apresenta uma fascinante jornada pelo passado com fotos e imagens impressionantes. Prepare-se para desvendar curiosidades únicas e mergulhar em um passado cheio de histórias intrigantes. Sejam bem-vindos. Retrato da Vovó apresenta. Hoje vamos explorar a história fascinante da ocupação de comissária de bordo que tomou forma de maneira permanente na década de 1930, como um trabalho de mulher. Este papel não apenas era predominantemente executado por mulheres, mas também incorporava ideais de feminilidade da classe média branca da época. Funcionária de mini saia e botas gogô. Enquanto a indústria da aviação comercial estava decolando, as companhias aéreas e as aeromoças trabalhavam em conjunto para criar o campo do serviço de passageiros a bordo, moldando-o em torno do conceito de anfitriã. Um grupo de jovens francesas e alemãs discutiram a postura. As aeromoças tinham a responsabilidade primordial de mostrar instintos carinhosos e habilidades domésticas ao servir os passageiros, semelhante ao papel que as mulheres de classe média desempenhavam ao receber convidados em suas próprias casas. Aeromoças em treinamento na faculdade da American Airlines. No entanto, a imagem idealizada de uma aeromoça ia além da nutrição. Ela também precisava ser atraente. Desde o início, o trabalho de comissária de bordo era limitado a mulheres brancas, jovens, solteiras, esbeltas e de aparência cativante. Um trio de comissários de bordo da SCA, visitando Nova York em 1958. Em 1936, um artigo do New York Times delineava os requisitos. As candidatas a comissárias de bordo deveriam ter estatura pequena, pesar entre 45 e 54 quilos, ter uma altura de 1,52 m e 1,63 m, com idades entre 20 e 26 anos. Responsabilidades da aeromoça antes do voo para United Airlines, 1951. Além disso, havia um rigoroso exame físico que precisavam passar 4 vezes por ano, garantindo um padrão de saúde perfeito para o trabalho. A aeromoça da National Airlines Cheryl Fioravan, tema da campanha publicitária Fly Me, de 1971. A campanha, embora popular, enfrentou críticas da Associação Nacional de Mulheres, NAO, alegando que era vulgar. Retrato de uma aeromoça da American Airlines posando de uniforme em um avião em 1967. A imagem captura a elegância e a profissionalidade das comissárias de bordo da época, destacando o glamour associado a essa profissão. Comissários de bordo da QSR
por volta da década de 1970. Essas imagens eram frequentemente utilizadas em materiais de marketing e promoção, destacando a presença encantadora das comissárias de bordo e evocando um senso de aventura e glamour associados às viagens aéreas. Uma aeromoça falando com homens em um voo em 1958. Ela personifica a figura da anfitriã que não só cuida do conforto dos passageiros, mas também desempenha um papel de elo entre a tripulação e os viajantes. A cena transmite a sofisticação e o serviço atencioso que eram características marcantes das viagens aéreas daquela era. Comissária de bordo ajudando os passageiros a sair de um avião em 1958. Seu uniforme elegante e expressão gentil exemplificam a dedicação das aeromoças ao cuidado e conforto dos viajantes. Nessa era dourada da aviação, as comissárias de bordo eram verdadeiras anfitriãs, prontas para auxiliar os passageiros em todas as etapas da viagem. Aeromoças da American Airlines em uma campanha publicitária de 1967. Seus uniformes impecáveis e sorrisos calorosos refletem a imagem de anfitriãs habilidosas e dedicadas, prontas para oferecer um serviço excepcional aos passageiros. Propaganda da Pacific Southwest Airlines, década de 1970. Com cores vibrantes e um design cativante, a propaganda captura o espírito otimista da época. Ela retrata a atmosfera amigável e convidativa que a Keir buscava proporcionar aos passageiros. A aeromoça da United Airlines com casacos por volta de 1940. O uniforme é um testemunho das normas de vestimenta refinada da época e reflete a importância dada à aparência das comissárias de bordo. A imagem evoca um senso de nostalgia, transportando-nos para uma era em que o serviço aéreo era uma combinação de elegância e cortesia clássica. As aeromoças que trabalhavam para a Southwest Airlines do Texas usavam shorts e botas de couro em 1972. A companhia aérea adotou um lema arrojado: "Sexo vende assentos". Enquanto suas bebidas servidas a bordo ostentavam nomes sugestivos, essa abordagem ousada destacou a cultura progressista da época, desafiando as expectativas tradicionais e refletindo um espírito de mudança e atitude inovadora. Comissários de bordo da Keir por volta da década de 1970. Seus uniformes impecáveis destacavam-se, refletindo o profissionalismo e estilo característico da época. A disposição ordenada e os sorrisos confiantes evocam uma sensação de orgulho e dedicação na prestação de serviços aos passageiros. Ruth Carol Taylor tornou-se a primeira comissária de bordo negra em 1958.
Sua conquista foi uma quebra de barreiras significativa em uma época de segregação racial e desigualdade. Sua coragem e determinação abriram caminho para uma maior diversidade na indústria da aviação e inspiraram futuras gerações de comissários de bordo de diferentes origens. A partir do final dos anos 1960, as comissárias de bordo tornaram-se líderes do crescente movimento feminista. Muitas comissárias de bordo usaram sua posição para advogar por direitos iguais no trabalho e na sociedade em geral. Elas desafiaram normas de gênero, lutaram por salários justos e condições de trabalho equitativas. Aeromoças da National Airways Corporation em Nancy entre 1959 e 1975. Esses uniformes não apenas refletem as mudanças da moda ao longo das décadas, mas também destacam a evolução do papel das comissárias de bordo na aviação. Antigamente, as aeromoças começavam a trabalhar aos 18 ou 20 anos antes de ir para a faculdade ou se casar. Essa prática era comum em uma era em que o papel das comissárias de bordo era muitas vezes visto como um trabalho temporário para jovens mulheres. Essas mulheres, muitas vezes chamadas de aeromoças de carreira curta, contribuíram significativamente para a indústria da aviação, trazendo energia e entusiasmo aos voos, mesmo que suas trajetórias profissionais subsequentes as levassem a diferentes caminhos. O marketing para companhias aéreas costumava se concentrar na clientela predominantemente masculina. No entanto, à medida que as atitudes sociais evoluíram e mais mulheres começaram a viajar, as estratégias de marketing também mudaram para abranger uma audiência mais ampla, destacando a experiência de viagem como acessível e atraente para todos os gêneros. Pernas longas eram obrigatórias as qualificações para se tornar uma aeromoça. A indústria de aviação estabeleceu esses critérios como parte do padrão estético da época, refletindo as normas culturais predominantes. O foco estava em selecionar candidatas que se encaixassem no ideal de beleza e simpatia, muitas vezes definido por uma estética tradicional. Foi na década de 1970 que as companhias aéreas começaram a mudar o tratamento das aeromoças. Essa mudança marcante sinalizou uma evolução no reconhecimento e respeito pela profissão, afastando-se das normas antigas e focando mais na habilidade, profissionalismo e igualdade de oportunidades para as mulheres nessa carreira. Espero que tenha gostado desta história do passado. Agora não se esqueça de deixar seu like e se inscreva em nosso canal. Até o próximo vídeo do Retrato da Vovó.